Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos iniciar então a nossa aula sobre introdução à estatística. Vocês já tiveram acesso a estes slides na aula anterior, né? Lembrando que semana passada nós não tivemos aula devido ao feriado de 7 de setembro. Então hoje eu vou explicar para vocês item a item desses slides e após o término dessas explicações, vocês terão na plataforma Teams uma atividade sobre estatística para resolverem, ok? Então vamos iniciar a nossa aula aqui com as explicações. Então aqui primeiramente o que diz o dicionário, né? A gente só vai fazer uma leitura do que é estatística, certo? Então, estatística é uma parte da matemática que investiga os processos de obtenção, organização e análise de dados sobre uma população ou uma coleção de seres quaisquer e métodos de tirar conclusões e fazer predições com base nesses dados. Então, estatística nada mais é que uma pesquisa. O que é uma pesquisa? É um ato ou efeito de pesquisar, ou seja, investigar, estudar, né? Uma investigação, um estudo de alguns fatos que eu quero descobrir, né, que eu quero sistematizar, né, em relação a algum campo do conhecimento. Então, quando eu quero saber, por exemplo, a intenção de votos de uma determinada cidade, eu vou fazer uma pesquisa. Eu quero saber qual é a altura dos alunos do terceiro J, vou fazer uma pesquisa. Então, a estatística nada mais é que uma pesquisa sobre determinados conhecimentos ou investigações que eu quero descobrir. Desse modo, nós temos alguns conceitos aqui para serem para que vocês tenham conhecimento. Então, dentro do termo estatística, dentro dos conhecimentos estatísticos, nós temos a questão da população, a amostra e as variáveis. O que é a população? Então, a população é o todo, certo? É o universo, são todas as realizações possíveis. Contudo, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu não consigo atingir toda a população ou todo o meu universo estatístico, certo? Porque é um número muito grande. Eu não consigo, às vezes, atingir todos. Se eu faço uma pesquisa no município de Juína de intenção de votos, eu não vou conseguir, num período curto de tempo, realizar uma pesquisa com todos os habitantes daqui. Porém, quando eu faço uma pesquisa dentro de uma sala de aula, eu consigo atingir todos os alunos, porque a minha população ela é menor. Então, eu consigo tirar os dados desta população, tá? Então, a população, ela é o todo. Então, todo o grupo ou todas as realizações possíveis de uma variável qualquer é denominado população universo. E essa população pode ser finita ou infinita. Então, no caso, quando eu tenho a população de Juína, é uma população que eu não consigo atingir todos. Quando eu falo da população da sala do terceiro J, eu consigo. Então, eu tenho uma população finita e uma infinita. Ok? E dentro disso, então, eu tenho a amostra. O que é a amostra? Como eu não consigo fazer uma pesquisa com todos os habitantes de Juína, eu vou fazer por uma amostragem. Então, eu pego uma parte desta população, que significa os moradores de Juína, né? Então, eu tenho uma amostra, certo? Dessa parte, ou seja, uma pequena parte do todo, né? Então, como em muitos casos é impraticável observar a população, recorre-se ao artifício de se coletar um conjunto de realizações que sejam representativas da população. Este conjunto, então, de realizações é denominado amostra, certo? Então, a amostra representativa. Eu faço uma pesquisa por amostragem quando eu tenho um número
excessivo, ou seja, quando tem uma população muito grande. E dados brutos, né, que eu posso também ter aqui, são os dados que ainda não foram numericamente organizados. Então, eu fiz uma coleta de dados, mas eu ainda não os organizei. Então, eu tenho eles dados, são os meus dados brutos, ainda não estão organizados de acordo com a finalidade da minha pesquisa. Então, nós temos esses dois conceitos. População é o todo, é o universo estatístico, e a amostra é uma parte, uma parte representativa da população. Feito isso, depois de nós termos nossos conceitos de população e amostra, nós temos as variáveis, né? As variáveis, elas são denominadas em qualitativas e quantitativas. E eu também tenho uma variável constante quando ela assume apenas um valor, ou seja, ela não muda, tá? Então, essa é constante, sempre é o mesmo valor. Agora, quando nós falamos de variável qualitativa, o próprio nome já diz, né? Vem de qualidade, né? Então, representa uma qualidade do indivíduo pesquisado. Pode ser sexo, a educação, o estado civil, a cor de cabelo, a cor dos olhos, o grau de instrução, né, que é a questão da educação. Quando a gente fala em variável quantitativa, é quando ela resulta em uma contagem ou eu consigo mensurar essa variável em número, tá? Então, quando eu vou lá pesquisar a quantidade de filhos, a altura, o peso, qual é o salário, o preço, então isso tudo são representados por números. Contudo, nós temos dentro dessas duas variáveis, quanto qualitativa e quantitativa, elas também se subdividem, né? Nós temos que a variável quantitativa ela pode ser contínua ou discreta, né? Então, quando uma variável é tida como quantitativa contínua, quando esta pode assumir teoricamente qualquer valor entre dois dados. Caso contrário, é denominada quantitativa discreta. De modo geral, as medições dão origem a dados contínuos, enquanto que as enumerações e contagem resultam em dados discretos, tá? Então, nós temos aqui a discreta e a contínua. E aí nós temos também a qualitativa nominal e a qualitativa ordinal. Então, uma variável denominada qualitativa nominal, o próprio nome, né, já vem dizendo nominal, quando se dá nome às possíveis realizações, tá? E ela é qualitativa ordinal quando ela ordena os resultados possíveis, certo? Então, nós temos aqui variável qualitativa nominal e ordinal, quantitativa discreta e contínua. Vamos observar o próximo slide, em que temos uma tabela, e aqui nós podemos observar qual é a diferença da qualitativa nominal ordinal e quantitativa discreta e contínua. Nesta tabela aqui, então, nós temos o seguinte, ó. Os dados qualitativos são estado civil, o grau de instrução e a região de procedência, tá? Os dados quantitativos são número de filho, o salário e a idade, tá? Então, qualitativa é qualidade, quantitativa são os números. Agora, vamos para a diferença entre ordinal e nominal. Então, qualitativo ordinal é aquele que estabelece uma ordem. Então, o grau de instrução é uma ordem, primeiro grau, segundo grau, superior, né? Então, nesse caso, tem uma ordem que define essa qualidade, ou seja, esse dado qualitativo. O dado qualitativo nominal é o nome, né? Ou seja, que é região, interior, capital, outro. Então,
é o qualitativo nominal que vem dando nome aos dados que eu pesquisei. Os dados quantitativos, que são os números, eu tenho o discreto e o contínuo. O discreto sempre será representado por um número inteiro. Tá? Então, a pessoa não tem como ter 2,5 filhos, né? Então, os dados discretos são sempre aqueles que são representados por números inteiros. E os dados quantitativos contínuos são aqueles que são representados por todos os números reais, os números com vírgula, os números fracionários, certo? Ou seja, aqueles que têm uma continuidade no seu valor, tá? No caso, a idade, se fosse somente 26, 32, 36, seria discreto. No entanto, aqui, a idade, a gente tem ela contínua. Eu tenho como falar que eu tenho 26 anos e 3 meses, 40 anos e 7 meses, né? Então, é um dado contínuo, não é discreto, porque eu posso ter essa variável de idade, né? Agora, filhos, eu não consigo dizer que eu tenho 2,5 filhos, ou eu tenho 2 ou eu não tenho 2, né? Então, o discreto é sempre um número inteiro, ok? Em relação aos tipos de gráficos, a gente só vai observar o formato, o tipo desses gráficos, nós não vamos trabalhar com eles agora, nesse momento, mas faremos sim as representações gráficas futuramente e ensinarei vocês a trabalhar tanto com lápis, régua, né, quanto com a planilha do Excel para fazer essa representação gráfica. Então, os tipos de gráficos que nós temos são o gráfico de colunas, que é este que vocês estão observando, o gráfico de barras, né, que aqui de colunas nós temos elas na vertical e o de barras na horizontal. Temos o gráfico de pizza, certo? E o gráfico de linha, ok? E toda vez que nós fazemos uma representação gráfica, certo? Os gráficos, eles são constituídos por uma linha horizontal, que é essa aqui, a linha do X, vamos dizer assim, e a linha vertical, que é o Y, tá? Então, a gente tem que fazer um gráfico, ou seja, lá o plano cartesiano. E todo gráfico, então, ele tem essas situações do eixo na vertical e o eixo horizontal, certo? E aí, depois de organizarmos estes dados nos eixos horizontais e verticais, nós precisamos também atribuir a cada gráfico o nome dele, ou seja, o seu título, né? O que esse gráfico está representando. No caso desse que nós estamos vendo aí, ele retrata o número de acidentes da empresa Fogcia, certo? E aí nós temos também os nomes dos gráficos do eixo X aqui, mês e ano, e o nome do eixo vertical aqui, que é a quantidade de acidentes. Além disso, nós também temos que colocar a fonte da onde que nós tiramos esse gráfico, a fonte ou quem fez esse gráfico, né? E de onde eu plotei esse gráfico, de onde eu retirei ele, eu fiz ele onde. Então, aqui eu fico no Microsoft Excel, certo? Então, o gráfico, ele tem um título, ok? Ele vai nos dizer sobre o que esse gráfico está nos dizendo. Seus eixos, vertical e horizontal, também têm os nomes. Precisamos da fonte e de onde esse gráfico foi retirado, tá? Então, todos eles, vocês observem que tem
é o mesmo dado representado de forma diferente. Tá? O mesmo número de acidentes da empresa Fogcia representado por gráficos diferentes, coluna, barras, pizza e linha, ok? Então é isso, pessoal. Agora vocês têm lá na plataforma Teams a atividade referente a essas explicações da aula de estatística sobre população, amostra e sobre as variáveis, tá? E qualquer dúvida pode estar me chamando tanto no grupo do WhatsApp como também no privado, tá? Então por hora é isso, fiquem todos bem, certo? E obrigada pela atenção. Sol, vê se não esquece